Oi, eu sou Ana Paula Gomes e hoje eu estou aqui para compartilhar com você que está me ouvindo o capítulo 3 do livro de Tito. Esse livro que tem tantos conselhos, tantos direcionamentos da parte de Deus, que vai edificar a minha e a sua vida de forma sobrenatural, se eu e você realmente pararmos um bocadinho para deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações de forma genuína. Vamos comigo? Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem, não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e ao seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e por si mesmo está condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir e ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Faze tudo o que puderes para ajudar a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte. Que os nossos também aprendam a aplicar-se a boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Saudam-te todos que estão comigo, sauda a quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Uau! Enquanto eu lia, teve um momento que eu sorri. Às vezes, enquanto você está lendo a palavra, dependendo do que você estiver lendo, você consegue sorrir de forma natural. A palavra de Deus te arranca sorrisos de forma natural. Será que nós podemos olhar para a palavra de uma forma que nós entendemos que existe um convite muito lindo para sermos redimidas? É um grande desafio nós vivermos debaixo desse céu. Mas Tito nos lembra que antes de olharmos para o comportamento de outras pessoas, precisamos olhar para aquilo que Deus está transformando em nós. Deus, ele tem um plano para cada uma de nós. E aqui, Paulo está falando mais uma vez sobre obediência, gentileza, humildade, sobre a possibilidade de estarmos sempre prontos para fazer o bem. Só que ele traz à tona quem éramos antes de experimentar esta graça que significa o amor, o favor, na verdade, que não merecíamos. Quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou, nós podemos facilmente olhar para os outros de cima para baixo. Só que a graça, esse favor que nós não merecemos e que é transbordada sobre nós, pode nos ajudar também a enxergar os outros com olhar de graça e não de justiça. Paulo, ele nos dá conselhos para não difamarmos ninguém, evitarmos brigas, sermos amáveis. E diante da nossa realidade, nós podemos perceber que vivemos em um reino muito dividido. Nós somos muito rápidos a identificar o erro alheio.
mas demoramos muitas vezes para reconhecer as nossas próprias limitações, não é mesmo? Às vezes achamos que o que chamamos de discernimento, se formos olhar mais a fundo, é simplesmente um julgamento. Às vezes nós achamos que estamos sendo sinceras, mas na verdade estamos sendo hostis. Aquilo que muitas vezes nós podemos dizer que é defender a verdade, é um orgulho de querermos provar que estamos certos em algo. Então, a verdade de Deus, no meu conceito, na minha percepção, ela não precisa de agressividade para continuar sendo verdade. Porque o Senhor nos ensina que devemos fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o Senhor nos ensina, por meio da palavra, que o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Jesus Cristo nos salvou. E não foi por causa das nossas obras. E isso, para mim, é muito constrangedor. Ele não nos pediu nada em troca, para além de nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Ele. Verdadeiramente. Será que vivemos num tempo de verdade? Nós falamos tanto sobre transparência, sobre verdade, sobre sermos transformados, mas será que nós realmente estamos entendendo a ministração, a palavra do Evangelho, as boas novas que Jesus Cristo deixou para nós? Paulo nos lembra que fomos salvos não porque conseguimos ser bons, porque eu e você não temos nada de bom. Nós somos piores do que imaginamos. Mas nós fomos salvos pela misericórdia. Às vezes é duro olhar para nós como realmente somos, porque nós vivemos em um mundo que as pessoas elas acabam evidenciando muitas coisas. Mas o grande desafio é sermos humildes, e não uma falsa humildade, mas uma humildade que ela é produzida pelo próprio Espírito Santo, que revela o Pai em nós. Porque se dependêssemos apenas das nossas boas obras, nenhuma de nós estaríamos aptas. A graça nos coloca todas no mesmo patamar. Sabe qual é esse patamar? Necessitadas de Deus. Sem Ele nada podemos fazer, minhas amadas. E talvez nós precisemos nos lembrar disso. Porque se nós estivermos o tempo todo com essa verdade firmada e cravada em nosso coração, nós vamos tratar as pessoas diferente do que muitas vezes tratamos. Porque tem muitas pessoas que estão tentando encontrar o caminho, sabe? E eu e você muitas vezes olhamos para essas pessoas de cima para baixo. E essas pessoas muitas vezes estão mais perto do que imaginamos. Filhos, cônjuge, parentes, amigos. E eu te pergunto, o que está sendo renovado em nós? Aqui nesse capítulo, o título ele fala sobre a renovação produzida pelo Espírito Santo. Você entende como isso é precioso? Você ter a possibilidade de ter uma renovação produzida pelo próprio Espírito Santo. Será que nós estamos somente tentando ser pessoas melhores por nós mesmas? Ou nós realmente estamos clamando e dando espaço para que o Espírito Santo opere em nós e nos transforme? Uma aparência ela pode mudar rapidamente, mas o caráter forjado, ele leva tempo. Muitas de nós falamos bonito, controlamos algumas reações e até conseguimos construir uma bela imagem espiritual. Mas quero te dizer que a verdadeira transformação aparece principalmente quando somos contrariadas, frustradas, feridas e injustiçadas. É aí que se revela quem somos.
São nesses momentos que descobrimos o quanto ainda precisamos da graça, do favor que não merecemos. Eu te alerto a ter atenção para algumas discussões que não estão produzindo vida na sua vida. Paulo orientou aqui Tito a evitar discussões inúteis e conflitos. Isso é tão atual, não é mesmo? Será que as discussões em quais você tem entrado merecem de fato a sua energia? Será que as opiniões, elas realmente necessitam das suas respostas? Será que as provocações que você tem recebido precisam da sua reação? Seja madura, mulher. Escolha não alimentar aquilo que não produz vida na sua vida. Adultos, eles precisam ter escolhas diárias. Tem algumas batalhas que não são suas. E tem algumas vitórias que só acontecem quando você decide renunciar a algumas guerras. Que eu e você possamos entender que o caminho da transformação não é somente das pessoas que não erram. São das pessoas que são alcançadas pela misericórdia. Quanto mais entendermos as nossas próprias necessidades, menos necessidade sentiremos de condenar os outros. Sejamos dependentes do Senhor. Que eu e você possamos compreender que não vale nada para nós se a gente está realmente somente tentando mudar o que as pessoas veem. Nós precisamos de fato mudar o que o Senhor está vendo. E para que o Senhor ele possa ter acesso, eu e você precisamos ter humildade para reconhecer que Ele tem liberdade para fazer. Amém? Te encontro na próxima leitura.